Destacados: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,17. A magnitude de Romanos 5,17 é quase grande demais para ser real. Essa mensagem é incrível. Talvez essa seja a razão pela qual muitos a têm negligenciado. Cada um de nós que recebeu a Cristo como Senhor pode governar na esfera da vida. Todos aqueles que receberam livremente a graça de Deus estão capacitados para serem preeminentes sobre qualquer adversidade que o mundo possa lançar contra eles. Através do poder da graça de Deus, podemos transformar nossa sociedade assim como Jesus fez. Essa é a nossa delegação. Falando de forma prática, vamos falar mais sobre o que quer dizer reinar em vida através da graça de Deus? Devemos ir além do normal. Quebrar o status. Isso significa que não vemos mais a vida como um trabalho de tempo integral em que recebemos um salário todo mês e depois nos aposentamos, morremos e finalmente vamos para o céu. Que perspectiva de vida patética! Definitivamente não é como Deus deseja que vivamos. Fomos criados para muito mais. Tornamos-nos influenciadores quando sabemos que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Veja em Deuteronômio 28:13. Não somente podemos nos levantar sobre as circunstâncias adversas da vida, mas também influenciar aqueles que não têm uma aliança com Deus. Devemos ser líderes em meio a um mundo sem conhecimento da palavra. A cabeça determina a direção, o curso e as tendências. A cauda segue. Devemos ser líderes em todos os aspectos da nossa sociedade, não seguidores. Se você é um professor, então pelo dom da graça você pode ter ideias criativas e inovadoras de ensinar em suas aulas como nenhum educador já teve. Você é capaz de estabelecer um alto padrão e inspirar seus alunos de forma que deixam os outros maravilhados. Seus colegas de trabalho não param de comentar. De onde ele está tirando tantas ideias geniais? Se você é da área da saúde, pelo dom da graça você cria métodos novos e mais eficazes de tratar as doenças. Seus colegas de trabalho ficam espantados. De onde ele está tirando essas ideias inovadoras? Se você é um designer, pela graça de Deus, você origina os projetos e os modelos que todos imitam. Determina os estilos predominantes e as tendências que a sociedade vai seguir. É procurado pelo seu trabalho e é reconhecido por suas criações. Você está tão à frente que os outros perguntam: como ele pode ter ideias tão boas? Se você é da área política, através do dom da graça de Deus, você mostra sabedoria ao resolver questões sociais que haviam sido consideradas impossíveis de serem corrigidas. Você lidera na legislação e é eleito rapidamente à frente de seus companheiros. Sua descrição e habilidade fazem com que os que estão à sua volta cocem a cabeça e perguntem: como ele tem tanto entendimento? Como um homem ou mulher de negócios, pela graça de Deus, você desenvolve produtos criativos e técnicas de venda, assim como potentes estratégias de marketing, que vão além do padrão. Você sabe o que é lucrativo e o que não é. Saberá quando comprar e quando vender, quando entrar e quando sair. Outros empresários tentam entender o porquê de tanto sucesso. Esses não são exemplos irreais. Eles são modelos de nosso chamado. Cada um de nós foi chamado para um setor diferente da sociedade. Mas devemos manifestar comando, liderança e controle onde quer que estejamos. Nossas empresas devem prosperar mesmo quando as outras estiverem falindo. Nossas comunidades devem ser seguras e agradáveis e prósperas. Nossos locais de trabalho devem expandir. Nossa música deve ser pura e original, imitadas pelos músicos seculares em vez de o contrário. O mesmo deve acontecer com nossas artes gráficas, vídeos e arquitetura. A criatividade da família de Deus deve ser inspiradora e reconhecida em todos os níveis. Nosso desempenho, seja no esporte, no entretenimento, na arte, na mídia ou em qualquer outra área, deve ser exemplar. Nossas cidades, estados e nações devem florescer quando o justo governa. Quando e onde os crentes estiverem envolvidos,
Deve haver abundância de criatividade, produtividade, tranquilidade e sensibilidade, habilidade. Devemos ser a luz nas trevas pela maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Devemos nos distinguir em meio à sociedade secular. Em destaque, nós que somos capacitados pela graça de Deus, deveríamos nos destacar e ser modelo em todas as áreas da vida. Leia o seguinte testemunho de Daniel com atenção. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Daniel 6:3. Isso é singular. Daniel se destacou. Note que o versículo não diz Deus destacou Daniel. Qualquer outra tradução revela que esse jovem incrível se destacou. A NTLH usa a linguagem de hoje. Ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Como ele fez isso? Ele tinha qualidades excepcionais porque estava conectado com Deus. Daniel era disciplinado a estar próximo, em contato contínuo com o Criador. Não deveria ser diferente para aqueles que têm uma aliança com Deus hoje em dia. A versão Almeida corrigida e revisada, fiel, diz que Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. A palavra excelente significa ir além do comum, quebrar o status quo, exceder a medida comum. Às vezes podemos compreender melhor uma palavra quando analisamos o que ela não é. Seus antônimos: comum, ordinário ou normal. Logo, viver uma vida normal manifesta um estilo devido oposto àquele que possui um espírito excelente. A palavra nos diz que o espírito era excelente, não somente nem seu corpo. Se o espírito for excelente, então a sua mente, o corpo, a criatividade, a habilidade, a sabedoria, o conhecimento e outros aspectos da nossa vida o seguirão. É nosso espírito que molda a nossa vida. Se realmente conhecemos a graça que nos é dada, sabemos que não há limite, pois tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Daniel mergulhou no que estava disponível em seu relacionamento com Deus. Por causa da sua aliança com o Todo-Poderoso, Daniel sabia que ele podia reinar sobre as circunstâncias e não ser dominado por elas, e que devia ser a cabeça e não a cauda. Vamos pensar sobre isso mais cuidadosamente? Daniel e seus 3 amigos foram levados de sua pequena nação chamada Israel para a nação mais poderosa do mundo. Se você é americano e acha que o nosso país tem sido grande durante os últimos 50 anos, os Estados Unidos não são nada comparados com o poder e esplendor da Babilônia. Ela reinava sobre todo o mundo, ocupava o topo da classe econômica, política, militar, social e científica. No entanto, vemos que todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Daniel 1:20. Outras traduções dizem que os 4 eram 10 vezes melhores, 10 vezes mais sábios e compreendiam 10 vezes mais. Eles sugeriam e implementavam ideias nunca antes cogitadas pelos sábios da Babilônia, e elas funcionavam. Maior que Daniel, maior que João. Com isso em mente, leia as palavras de Jesus. De todos os homens que já nasceram, João é o maior. Lucas 7:28, NTLH. Isso significa que João Batista era o maior do que Daniel. Não tente comparar os dois pelo que fizeram, pois João trabalhou no campo ministerial e Daniel no campo governamental. No entanto, Jesus claramente apresenta João como o maior. Mas depois continua dizendo: porém, quem é o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Lucas 7:28, NTLH. Por que o menor no reino de Deus é o maior que Daniel ou João? Jesus não tinha sido levado à cruz para libertar a humanidade. Então João não possuía um espírito nascido de novo. Ele ainda não era parte do corpo de Cristo. Não era possível dizer sobre ele
assim como Jesus é João Batista nesse mundo. João não havia subido com Cristo e sentado com ele nos lugares celestiais. Porém, essa declaração é verdadeira acerca de nós hoje, e é por isso que o menor no reino de Deus é maior que João. É estimado que já houve aproximadamente 2 bilhões de cristãos na Terra desde a ressurreição de Jesus. As chances são poucas, mas se acontecer de você ser o menor desses 2 bilhões, você ainda será o maior que João Batista, ou seja, maior que Daniel. Então surge a seguinte pergunta: você está se destacando? Você é 10 vezes mais esperto, sábio, criativo e inovador do que seus colegas de trabalho que não têm uma aliança com Deus através de Jesus Cristo? Para não dizer mais paciente, amoroso, disciplinado, amável, hospitaleiro, compassivo e generoso do que aqueles que trabalham com você? Se não, por que não? Porque a vasta maioria dos crentes nascidos de novo não é 10 vezes mais competente do que o mundo. Pode ser porque apenas 2% de nós entende que a graça é a capacitação de Deus que nos dá a habilidade de ir além de nossas capacidades naturais para que reinemos em vida e nos destaquemos como Daniel. Nota: recebemos a ordem de suportar os encargos dos fracos na igreja. Entretanto, a Bíblia não diz que eles devem permanecer fracos pelo resto de suas vidas. Eles também devem receber a visão de que podem se destacar em seu mundo de influência. Jesus declara que somos a luz do mundo. Veja em Mateus 5,14. A referência dele aos seus filhos como luz em meio à escuridão não ocorre somente uma vez no Novo Testamento, pois as seguintes escrituras apoiam a metáfora de Cristo. Mateus 5, do 14 ao 16, Lucas 12, 3, João 8, 12, Atos 13, 47, Romanos 13, 12, Efésios 5, 8 e 14, Colossenses 1, 12, Filipenses 2, 15, 1 Tessalonicenses 5, 5, 1 João 1, 7 e 2, do 9 ao 10. Assim, podemos ver que ser luz para o mundo é um tema importante da nossa vida em Cristo, abordado muitas vezes em sua palavra. Você já parou para pensar sobre o que significa ser luz do mundo? Infelizmente, muitos acham que ser luz é ser doce, carregar a Bíblia onde for e citar João 3,16 frequentemente. Mas o que aconteceria se João tivesse considerado ser luz dessa forma? E se o objetivo dele tivesse sido entrar nas salas do governo da Babilônia, tratando bem as pessoas e dizendo: ei, líderes babilônios, Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada. O que os sátrapas e os governadores devem ter dito sobre Daniel quando ele saía para almoçar? Você consegue imaginar? Acho que deviam dizer algo como: que bom que aquele fanático foi embora. Espero que ele fique lá orando a tarde toda. Ele é tão estranho. Por que eles fizeram uma lei que proibia Daniel de orar? Veja em Daniel 6, do 6 ao 8. A única razão lógica é que Daniel era 10 vezes mais inteligente e sábio, 10 vezes mais bem informado, inovador e criativo do que qualquer um deles. Eles estavam perplexos. Posso até imaginá-los reclamando entre si: não dá para entender. Nós fomos treinados pelos professores e cientistas e líderes mais inteligentes e talentosos e instruídos do mundo. Ele veio de um país insignificante. Como ele tem essas ideias? Como ele é tão melhor que nós? Deve ser toda essa oração. Ele ora 3 vezes ao dia. Vamos fazer uma lei contra isso para que ele não continue se sobressaindo diante de nós. Daniel era como uma luz brilhante em meio àquela cultura das trevas, porque ele era um indivíduo extraordinário. No caso dele, seus contemporâneos não gostaram, tiveram inveja. Porém, eu posso imaginar que muitos outros, inclusive o rei, enxergou a evidência do Deus vivo nas habilidades de Daniel. A excelência dele era tão atrativa e fez com que os líderes honrassem o seu Deus. Não foi o seu conhecimento das Escrituras ou o fato de que ele era muito melhor em seu campo de trabalho. Visto isto,
Leia agora as palavras de Jesus sobre luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Jesus fala especificamente sobre as nossas ações sendo destacadas aos olhos dos ímpios. Como poderemos ter reduzido isso meramente a tratar pessoas bem e citar versículos? Exemplos de modernidade. Eu tenho um amigo, Ben, que era o vice-presidente de uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Certa vez, durante um jantar, ele me disse que antes de tornar-se vice-presidente, havia trabalhado numa grande corporação concorrente de um grupo de engenheiros. John, eu estava lendo no livro de Daniel que ele e seus 3 amigos eram 10 vezes melhores do que os outros empregados. Ele me disse. Então eu orei. Senhor, se Daniel e seus amigos eram 10 vezes melhores que seus colegas e estavam sobre a antiga aliança, então eu deveria ser pelo menos 10 vezes melhor do que seus colegas, já que estou sob a nova aliança da graça. Meu amigo continuou. John, aquela corporação fez uma análise de produtividade e redução de custos de cada empregado do grupo da diretoria de criação. Em outras palavras, esse estudo mostrava a competência das ideias, habilidades e produtividade de cada membro da equipe. O segundo melhor empregado da equipe obteve 35 milhões de dólares em produtividade naquele ano. Você sabe o que eu fiz? Eu sorri, já imaginando o que viria. O que você fez? Ele respondeu. Eu obtive 350 milhões em economia e produtividade. Eu fui 10 vezes melhor que o empregado número 2. Isso explica porque Ben se tornou um dos principais executivos de uma das maiores corporações da América. Lembro-me de um casal que trabalha conosco na Message International. Certo verão, eles trouxeram seus 2 filhos em uma das minhas reuniões em que eu estava ensinando esses princípios. Depois do culto, o caçula, Tyler, que tinha acabado de fazer 11 anos, disse ao pai, já que eu tenho a graça de Deus, eu deveria ser muito melhor que qualquer outro jogador de futebol americano do time da cidade. Em vez de contar com minhas palavras a história de Tyler no campeonato de futebol americano, permita-me compartilhar a seguinte carta de seus pais. John, aqui estão as estatísticas do Tyler na temporada de outono. 9 jogos, incluindo a partida final. Esse é o time da cidade de Colorado Springs, para meninos de 11 e 12 anos. Nosso filho tem 1,65 m de altura, pesa 47 kg e tem 11 anos de idade. Vendo as fotos dele com os colegas do time, eu diria que ele não possui um padrão físico típico. Nada fora do normal, quando vejo as fotos dele com os outros componentes do time. No início da temporada, o capitão de sua liga de futebol o estava vendo treinar durante o acampamento anual de futebol americano. Ele disse, puxa, o Tyler parece 10 vezes mais rápido do que era no ano passado. Tyler correu 816 metros em 78 lançamentos. Anteriormente, a maior distância percorrida havia sido 473 metros em 70 lançamentos. Ele foi substituído no meio de uma partida porque o técnico não achou justo continuar utilizando ele. Tyler fez 17 touchdowns em 78 lançamentos. O jogador que chegou mais próximo fez 7 touchdowns em 70 lançamentos. Mais ou menos na metade da temporada, os técnicos dos outros times começaram a preparar a defesa de acordo com as jogadas que viam Tyler fazer. Durante os jogos, os ouvimos gritando, cuidado com o 68, alguém pode parar o 68, o que estão fazendo? Ele vai acabar com vocês. O número 68 era o Tyler. Pessoas quem o Tyler não conhecia viam falar com ele após os jogos. Ele ficou surpreso e se sentiu um pouco estranho, mas lhe dissemos que a graça de Deus lhe daria influência e que ele deveria continuar confiando nisso. Também lhe dissemos para aprender a usar sua influência corretamente. Atenciosamente, Jim e Kelly. Fico impressionado como muitos jovens facilmente creem na palavra de Deus e agem de acordo com ela. O jovem Tyler é um grande exemplo para nós. A graça em nós. Porque simplesmente não acreditamos no que Deus declara em sua palavra?
Nossa aliança com Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, graça, que atua em nós. Efésios 3:20. Não é de acordo com o poder que vem periodicamente do céu, nem de acordo com o poder que vem nos encontrar um homem ou uma mulher que possui um dom especial no ministério. Não é de acordo com o poder que atua em nós. Preste atenção, especialmente a parte inicial do versículo. Deus é capaz. Imagine uma fome severa atingir uma área específica do mundo. No entanto, uma nação generosa e caridosa de outra parte do globo envia seus militares àquela área, com barcos e aviões de carga cheios de legumes, frutas, grãos, carne e água fresca. Os militares fazem a seguinte declaração aos cidadãos: podemos lhe dar o quanto forem capazes de carregar. O primeiro homem vem com uma cesta de piquenique e carrega suprimentos para 2 pessoas por dia. O próximo vem com uma sacola grande e leva comida suficiente para alimentar sua família por 5 dias. Entretanto, o homem seguinte chega com uma enorme picape e leva o suficiente para sua família e alguns vizinhos por 1 mês. O homem com a cesta de piquenique vê a picape passando pela sua casa carregando 1 tonelada de comida. Perturbado, não descreve como ele ficou. Ele ficou irado. Ele reclamou com os vizinhos e com quem mais poderia escutar. E finalmente suas queixas chegaram aos ouvidos do general. O general mandou chamá-lo e contra-atacou. Nós avisamos que podia dar o que vocês fossem capazes de carregar. Por que você trouxe uma cesta tão pequena? Por que não trouxe um recipiente grande? Por que não veio ao nosso posto com uma picape? Qual é o recipiente dos cristãos quando se trata da graça de Deus? De acordo com Efésios 3:20, é o que pedimos ou pensamos. Deus está dizendo: minha graça, poder em vocês pode ir além do recipiente que vocês trazem. Em outras palavras, nosso recipiente determina o quanto vamos nos beneficiar do mantimento ilimitado disponível. Para ser mais claro, nosso recipiente é a única coisa que limita Deus. Eu creio que Ele está nos perguntando: por que estão pensando apenas no suficiente para sobreviver? Por que estão pensando só em vocês e suas famílias? Por que não estão mergulhando no grande potencial que eu coloquei em vocês e exercendo forte influência nos outros, como Daniel fez? É por isso que Paulo apaixonadamente orou para que pudéssemos compreender a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios 1:19. Veja a escolha das palavras de Paulo: incomparável grandeza. Quando se trata do poder de Deus em nossas vidas, o que essas palavras significam para você? Note que Paulo está falando do poder em nós e não do poder que podemos receber periodicamente de um ministro escolhido se Deus estiver afim naquele dia. Também é poder para conosco, nos capacitando a reinar em vida. Poder que nos faz levantar e nos destacar para que os outros vejam a evidência do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Poder para que brilhemos como luz neste mundo obscuro. Agora devemos perguntar: estamos vivendo sob aquilo pelo qual Jesus pagou um alto preço? Se formos honestos, nossa resposta deve ser sim. O resultado de nossa mediocridade autoimposta é um déficit trágico de nosso potencial de impactar o mundo para o reino. Por que é que muitas vezes sucumbimos à incredulidade mundana? Por exemplo, quando acontece uma recessão, por que nós cristãos tendemos a temer e vacilar com todo mundo? Às vezes acho que deveríamos reescrever Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com o desempenho da economia. Não é dessa maneira que muitos de nós se comportaram durante as recessões globais mais recentes? Mas, de acordo com as verdades da palavra de Deus que estamos explorando, nos tempos difíceis é quando deveríamos brilhar mais que nunca. Os recursos não somem do planeta durante uma crise.
Ideias não são banidas, a criatividade não seca, a inovação e o trabalho duro não são extintos. É em períodos assim que o povo de Deus deve dar um passo à frente, quando o poder dele deve revigorar em nós as ideias de milhões e bilhões de dólares que podem ajudar as pessoas. Uma recessão significa apenas que os canais normais de fluxo financeiro foram interrompidos, que o que é necessário é novos canais e ideias criativas. E você e eu deveríamos ser aqueles que os trazem à tona, pois nossa fonte de poder criativo nunca seca. Lá na década de 1920, alguém deve ter dito a Aimee Semple McPherson que não era possível uma mulher naquela época construir um auditório de 5.000 assentos no meio de Los Angeles. Também devem ter dito que era impossível sustentar aquela propriedade durante a Grande Depressão. Porém, ela construiu um. Eu preguei naquele auditório e hoje uma grande igreja se encontra lá. Ouve-se que os produtores de Hollywood iam escondidos aos sermões de domingo de Aimee para capturar ideias do que ela havia construído para usar como modelo nos cenários de Hollywood. Na verdade, Aimee estava influenciando o mundo, brilhando como uma luz. Eu comparo o ministério de Aimee como um programa de TV com o qual me deparei um tempo atrás. Certo homem estava cantando Graça Maravilhosa para uma grande plateia. Na frente da audiência haviam 3 pessoas sentadas na mesa dos jurados. Quando o homem terminou de cantar, os jurados começaram a comentar sobre seu desempenho. Eu fiquei em choque enquanto os ouvia dizer: "Você foi bem. Suas inflexões poderiam ter sido mais fortes. Seu tom estava um pouco alto." Eu senti minhas pernas fracas. Clamei: "Senhor, tu criaste o universo. Criaste as grandes nébulas e as supernovas, as fabulosas montanhas rochosas, as incríveis criaturas do mar. O Senhor vive dentro de nós e nós estamos indo ao American Idol para nossa inspiração?" Pense nisso. Aimee influenciou Hollywood com sua criatividade, mas a nossa está tão deficiente devido à dormência da graça que estamos limitados a buscar nossa inspiração em Hollywood. Fiquei tristemente oprimido. Pensei muito sobre aquilo e cheguei à seguinte conclusão. Claro, se tudo o que ensinamos é que a graça perdoa nossos pecados e garante nossa entrada no céu, não nos posicionaremos como luz para este mundo. É quase como se Deus tivesse permitido que nos tornássemos chacota aos olhos do mundo. Em nosso desejo de criar uma mensagem fácil e conveniente, que não requer um comportamento implacável ou a luta da fé, Deus deve estar lamentando: "Permitirei que vocês sofram a vergonha de sua própria sabedoria." Porque simplesmente não acreditamos em suas promessas e suas condições? Por que tentamos fazer com que sua sabedoria se adapte ao nosso estilo de vida em vez de procurar a transformação radical que ocorre quando confrontamos nossas vidas com a sua verdade? Minha experiência com a graça. Uma das minhas piores matérias no colégio era o inglês, particularmente redação. Eu sentia calafrios quando uma tarefa que envolvia algum tipo de redação era dada. Normalmente eu demorava 3 ou 4 horas para compor trabalho de 1 ou 2 páginas. Eu ficava olhando para a folha de papel em branco por muito tempo tentando descobrir como começar. Sim, isso foi antes de existir computadores pessoais e iPads. Às vezes até criava uma frase, olhava para ela, achava horrível e jogava a folha fora. Na tentativa seguinte, escrevia até 2 frases, novamente concluía que eram horríveis e lançava a folha na lixeira. Esse processo continuava até que eu tivesse gastado todas as folhas de papel, e muito tempo. 1 hora depois, eu poderia até ter 1 ou 2 parágrafos que pareciam fazer sentido. Eventualmente, apesar de a redação estar boa, aos meus padrões acabava ganhando uma nota baixa pela tarefa. Às vezes eu penso que meus professores de inglês me aprovaram para não ter de me suportar de novo. Você está pensando que estou exagerando?
A verdade é que eu acertei apenas 46% da parte de inglês do exame admissional para universidades americanas. Ainda bem que eu tinha habilidades em matemática e ciência, o que contribuiu para que eu fosse aceito nos cursos de engenharia da Purdue University. Então, em 1991, quando Deus me disse em oração, filho, quero que você escreva, pensei que ele estava cometendo um grande engano. Poderia ser possível que Deus, com tantos filhos no mundo, tenha me confundido com alguém? Tenho vergonha de admitir, mas o que ele pediu parecia tão ridículo que eu não fiz nada. Naquele período, eu não tinha o conhecimento do que estou compartilhando com vocês, sobre a maravilhosa e poderosa natureza da graça de Deus. 10 meses depois, e com apenas 2 semanas de intervalo, 2 mulheres de estados diferentes vieram falar comigo. Uma delas era do Texas, a outra da Flórida. Cada uma disse as mesmas palavras. John Bevere, se você não escrever as mensagens que Deus está lhe dando, ele as dará para outra pessoa e você será julgado pela sua desobediência. Quando ouvi a segunda mulher dizendo a mesma admoestação que eu havia escutado 2 semanas antes, o temor do Senhor me atingiu. É melhor eu escutar, é melhor eu escrever. Mas eu realmente achava que Deus estava cometendo um engano. Eu não conseguia compor uma redação de 10 páginas. Imagine um livro inteiro. Em desespero, escrevi um contrato com Deus em uma folha de papel de caderno. Eu preciso de graça, escrevi. Não posso fazer isso sem a sua habilidade. Eu assinei e datei. E depois me sentei para escrever. Não comecei com nenhum esboço, pois não tinha ideia de como fazer um ou aonde isso iria me levar. Eu tinha apenas uma ideia geral sobre o assunto. De repente, pensamentos que eu nunca havia tido, escutado ou aprendido antes vieram à minha mente. Eu só escrevia e escrevia. Logo eu tinha um manuscrito do tamanho de um livro. Depois de um tempo, escrevi um segundo livro, depois o terceiro. Hoje sou o autor de 15 livros cujas vendas atingem a casa dos milhões, publicados em mais de 60 idiomas em todo o globo. Um deles, Paixão por Sua Presença, ganhou o prêmio anual Escolha do Lojista em 2004. E alguns são best-sellers nacionais e internacionais. Você pode ver porque, baseado em minha habilidade natural, eu nunca poderia ter levado crédito por isso? Foi a graça de Deus. Certa vez, estava em uma arena de hóquei na Europa com mais de 8.000 pessoas, das quais muitos eram líderes cristãos, e perguntei quantos haviam lido algum dos meus livros. Com espanto, vi que quase todos levantaram a mão. Numa conferência internacional do leste europeu, o anfitrião do evento perguntou aos 6.000 líderes de mais de 60 nações se já haviam lido pelo menos um de meus livros publicados no idioma deles. Foi surpreendente ver cerca de 90% levantar a mão. Os editores iranianos, neste momento, 7 dos meus títulos estão em persa, o idioma oficial do Irã. Me disseram, você é um dos autores mais lidos em todo o Irã. Relatórios como esse ainda acontecem, mas o que quero dizer é, que tremenda graça. Deixe-me compartilhar um sonho meu. Quero encontrar meus professores do colégio e mostrar a ele os 15 livros que eu escrevi, vê-los desmaiar, depois reavivá-los e apresentá-los a Cristo. O fruto iria me distinguir em seus olhos e demonstrar claramente a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que Paulo ousadamente afirma, mas pela graça de Deus sou eu o que sou. 1 Coríntios 15:10. Ouça-me, querido leitor, você não é quem é por causa de quem te deu a luz, ou do que lado está os trilhos que você cresceu, ou de qual etnia você pertence, ou de que gênero você é, ou de onde você estudou. Você é quem é pela graça de Deus. Quando era bem jovem, eu também era terrível em falar em público. Depois que Lisa e eu nos casamos, em uma das primeiras vezes que ela me ouviu pregar o evangelho, ela caiu no sono em 10 minutos. Sua melhor amiga Amy estava sentada ao seu lado e também caiu num sono tão profundo
a baba da sua boca escancarada. As duas permaneceram adormecidas durante a minha mensagem. 2 anos atrás, Liz achou uma fita de vídeo em que eu estava falando em público no ano de 1984. Ela começou a assisti-la e em poucos segundos eu falei: Lisa, joga isso fora. Ela pegou a fita e agarrou no peito e começou a rir histericamente. Não mesmo, ela disse. Isso será material de chantagem. Hoje, e somente pelo poder da graça de Deus, já falei diante de 5.000, 10.000 e até 20.000 pessoas em arenas por todo o mundo. As pessoas me perguntam: você fica nervoso antes de falar? Não, não mesmo, eu respondo. Elas normalmente ficam intrigadas com a minha resposta. Como você não fica nervoso ao encarar tantas pessoas? Eu rio e digo: eu sei o quão ruim sou. E se a graça não aparecer, estaremos todos em apuros. Agora que eu conheço a graça de Deus, ela nunca falha, está sempre comigo. É por isso que Paulo diz: pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. 1 Coríntios 1:26. Por quê? Porque os sábios, os fortes, os nobres dependem de sua própria habilidade em vez de depender da graça. No início de sua vida, Paulo tinha sido um desses sábios e nobres. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, ele admitiu em Filipenses 3:4. Mas ele escolheu depender da graça, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Por que esses atributos humanos eram sem valor? Porque Paulo queria caminhar na graça imerecida da ressurreição em vez de em sua capacidade natural? Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Verso 10. Isso não significa que Paulo não se aplicou. Ele estudava diligentemente para ser aprovado e orava com paixão para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo se esforçou, assim como todos nós devemos fazer, mas creu em Deus pela graça para impulsionar o seu esforço humano no reino de poder divino. Se você é estudante, deve se dedicar aos estudos e, ao mesmo tempo, acreditar na graça de Deus para impulsioná-lo a um nível de raciocínio e sucesso incapazes ao seu entendimento. Se você é médico, deve atualizar-se de acordo com as descobertas da medicina moderna, mas sua confiança não pode estar em sua formação ou capacidade. Ela deve estar na sabedoria e criatividade sobrenaturais da graça de Deus, para ajudá-lo a ir além do conhecido. Se você é atleta profissional, deve treinar diligentemente, mas sua confiança deve estar na graça de Deus para se destacar nos esportes. Lembre-se que, no primeiro capítulo, descobrimos que nosso amável Deus Criador escreveu cada uma de nossas biografias quando nascemos. Vimos as palavras de Davi: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139:16. Permita-me falar sobre sua biografia. É impossível cumprir com sua própria capacidade a história que Deus escreveu para você. Simplesmente não há como fazer isso. Se Deus tivesse criado sua biografia de forma com que você pudesse cumpri-la sozinho, ele teria de dividir a glória com você. E Deus não quer que seja assim. Ele é claro quando diz: não darei a outro a minha glória. Isaías 42:8. Então Deus escreveu nossa história propositalmente além de nossas próprias habilidades, para que precisássemos depender de sua graça para cumpri-la. De forma, toda a glória é dada a Ele. É isso que digo às pessoas sobre os livros que escrevi. Ninguém sabe mais do que eu quem verdadeiramente é o autor desses livros. E eles não são feitos com minha própria capacidade. Meu nome está neles só porque eu fui o primeiro a lê-los.
E eu sei que sou quem sou por sua habilidade, por sua graça, e não por mim mesmo. É um dom gratuito de Deus. A realidade alarmante, entretanto, é que apenas 2% dos crentes americanos têm o conhecimento de que a graça os capacita a cumprir sua história pré-determinada. Como os 98% poderão realizar seu chamado sozinhos? O fato é que não poderão. Será por isso que não estamos vendo um grande impacto em nossas comunidades? O acesso. Um presente gratuito. Esse poder sobre o qual escrevo, a graça de Deus, não pode ser adquirido por mérito nem merecido por esforços. Como Paulo confirma, a graça é recebida somente pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aos cristãos em Roma, ele escreve: obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Romanos 5:2. O que nos dá acesso à graça de Deus? Não é trabalhar muito, viver corretamente, orar 2 horas por dia, jejuar 2 vezes ao mês. Nenhum dos esforços humanos. Temos o acesso à sua graça somente pela fé. Então, por que simplesmente não acreditamos? Olhe dessa forma: se a sua água fresca secasse, seria um problema. Sem água, você e a sua família morreriam em apenas alguns dias. Mas, logo ali na estrada, há uma enorme torre de água, cheia de milhões de litros de água fresca. E um dos canos principais da torre corre ao longo da frente da sua casa. O que você faria? Iria à prefeitura e pegaria uma permissão, depois iria a uma loja de material de construção e compraria alguns tubos de PVC, voltaria para sua casa e ligaria o encanamento de sua casa ao cano principal que passa em frente à sua casa? Assim você poderia ter acesso aos milhões de litros de água fresca, mais do que você e sua família necessitam. De forma simples, a fé é o tubo pelo qual recebemos a graça. Portanto, com esse mesmo raciocínio, poderíamos ler Romanos 5:2. Obtivemos acesso pelo canal da fé a esta água de graça de que necessitávamos. É simples assim. A única forma de tomar parte do poder da graça é pela fé. E por isso que o autor de Hebreus declara: a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. 4:2. As pessoas a quem ele faz referência eram os descendentes de Abraão, herdeiro das promessas de Deus. Figurativamente falando, todo o poder e provisão dos céus estavam sobre as suas casas ou tendas. Porém, eles não obtiveram benefício do que Deus lhe dado livremente, porque não usaram seus tubos de fé para receber o que a palavra prometeu. Da mesma forma, se somente 2% dos crentes sabem que a graça é a capacitação de Deus, poder que nos dá a habilidade de nos aventurar além de nossas forças naturais e nos permite brilhar no mundo obscuro ou fazer obras maravilhosas, então, como nós, a igreja, podemos acreditar? Como podemos fazer parte disso? Paulo coloca da seguinte forma: como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Romanos 10:14, NTLH. Se nós cristãos permanecemos ignorantes sobre o que a palavra de Deus diz sobre a capacitação da graça, então como poderemos crer? Não podemos acreditar naquilo que não sabemos. Se não tivermos o tubo que dá acesso à graça, não nos beneficiaremos dela. Isso deve partir o coração de Deus. Jesus pagou um preço alto para que pudéssemos fazer além do que Daniel e João Batista podiam fazer. Ser exemplos vivos de sua vida abundante. No entanto, temos diluído a mensagem ao incluir somente perdão e seguro contra incêndio, ainda que esses presentes sejam magníficos. Falhamos ao reivindicar a graça e nos apropriarmos dela para viver a vida agora. Logo, não somos capazes de fazer os trabalhos de Deus neste mundo, incapazes de viver implacavelmente para a glória de Deus. Os seguidores de Jesus certa vez perguntaram:
O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? João 6:28. Eles estavam frustrados. Eles também queriam ajudar a humanidade ferida através do poder de Deus. Jesus os encarregou de seguir o seu exemplo. Exasperados, eles perguntaram: como fazemos o que o Senhor está fazendo? E podemos interpretar a resposta de Jesus assim: tenha fé. Veja João 6:29. Isso mesmo, fé. Simplesmente crer na palavra da graça de Deus é necessário para tomar parte dela. Foi assim que Paulo conseguiu levar ânimo aos crentes de Éfeso quando disse: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Atos 20:32. Paulo estava deixando aqueles a quem amava. Ele sabia que seria sua última conversa com eles aqui na terra. Quando dizemos nossas últimas palavras a alguém, tendemos a escolher com cuidado as palavras que deixaremos. Paulo os entregou não somente a Deus, mas também a palavra da sua graça. Hoje em dia, ouço muitos cristãos bem intencionados dizerem coisas legais como: você tem que confiar em Deus. Tudo o que você precisa na sua vida é Deus. Ou aproxime-se mais de Deus. Apesar de essas palavras apontarem as pessoas para a direção correta, estão incompletas. Paulo entregou seus companheiros a palavra da graça, pois ela nos reedifica e nos dá a nossa herança. E qual é a nossa herança? É a história que Deus escreveu sobre nós antes mesmo de nascermos. Por causa de nosso ensinamento incompleto sobre a graça, muitos cristãos, 98% precisamente, acham que a magnífica capacitação de Deus está disponível para nós apenas se jejuarmos e orarmos o suficiente, trabalharmos bastante nos serviços cristãos ou vivermos uma vida suficiente e santa. O problema com essa visão incompleta é que não sabemos o quanto é suficiente. Por essa razão, Paulo confrontou os Gálatas. Será que, quando Deus dá o Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Gálatas 3:5. 1. Esforço moral não nos leva a lugar nenhum diante de Deus, porque se trata de nossa própria força e esforço. A lição desse capítulo é que o único fator determinante para o seu acesso à gratuita e poderosa graça de Deus é que você creia e confie nela, tomando-a para si pela fé. Não é diferente de nossa salvação inicial. Veja como Paulo fala sobre isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Gálatas 3:2 NTLH. Assim como fomos primeiramente salvos pela graça, por simplesmente cremos, agora devemos continuar pela graça a fazer obras maravilhosas em nosso campo de influência. Urso ou Chihuahua? Isso nos traz de volta a pergunta feita no capítulo 3. Nós temos o poder e a capacidade de sermos implacáveis em nossas crenças e buscas? Somos chihuahuas ou ursos? Após ponderar os versículos que estudamos, espero que você se una a mim para afirmar, com alegria e confiança, que somos como ursos. Com isso em nossa mente e oração, vamos continuar nossa descoberta sobre o que é viver implacavelmente. Amém, meus irmãos? Por aqui encerramos mais este capítulo. E se você gostou, gostaria de pedir para que você deixasse o seu joinha e se inscrevesse no nosso canal. E deixa nos comentários aí o que você está achando, para que a gente possa continuar com o trabalho e entender que isso está alcançando as pessoas e está realmente fazendo a diferença na vida de todos. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.